Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão julgando em sessão virtual a ação que questiona normas sobre cargos comissionados no Legislativo paranaense. Eles também analisam a liminar que suspendeu a cobrança de impostos de clubes de futebol durante a pandemia da Covid-19. O prazo para encerrar o julgamento dos dois casos termina nesta sexta-feira. A Associação Nacional de Clubes de Futebol foi que entrou no Supremo pedindo que fosse declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 14.117 de 2021. A norma determina a suspensão do pagamento de parcelas das dívidas de clubes de futebol que aderiram ao Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, o Profut, criado em 2015. A Associação Nacional de Clubes de Futebol argumenta que há uma insegurança jurídica por causa da diferença de datas da decretação do estado de calamidade pública no Brasil em 2020 e a promulgação da lei questionada na ação. Alega ainda que o fechamento de estádios por conta de restrições sanitárias afetou as receitas. Em dezembro do ano passado, o relator do processo, ministro Gilmar Mendes, concedeu liminar mantendo a suspensão de parcelas devidas por clubes de futebol durante a pandemia. O caso, então, foi levado para julgamento em sessão no plenário virtual. O ministro Gilmar Mendes confirmou a decisão liminar, julgando parcialmente procedente o pedido para afastar qualquer interpretação ao artigo questionado que condicione os efeitos da suspensão de exigibilidade dos parcelamentos ao término da vigência do estado de calamidade pública por causa da Covid-19. Também destacou que, dada a mudança no cenário atual pós-pandemia, fica restabelecida a exigência das parcelas autorizadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte de 2015, a contar do julgamento definitivo desta ação. O prazo para encerrar o julgamento termina na sexta-feira. Também está em análise no plenário virtual uma ação proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, questionando leis do estado do Paraná. Essas normas criam, extinguem e transformam cargos efetivos, bem como cargos em comissão, do Poder Legislativo Estadual. O processo começou a ser julgado em 2021. O relator é o ministro Marco Aurélio, que antes de se aposentar, votou no sentido de julgar improcedente o pedido da OAB e assim declarar constitucionais as leis questionadas, afastando a alegação de criação desproporcional de cargos comissionados na Assembleia Legislativa do Paraná. O julgamento foi retomado agora. O ministro Gilmar Mendes abriu divergência. O prazo para encerrar termina na próxima sexta-feira.